Bom dia, pessoal. Então, hoje, depois que vocês já fizeram as anotações na tabela periódica de vocês, certo? Então, a professora fez a introdução lá na página 4, orientou vocês sobre a organização e classificação dos elementos químicos. Então, vocês já sabem agora que a nossa tabela tem 18 grupos, né? Ou também chamado de famílias, e 7 períodos, certo? Que são as linhas. Colocou para vocês também que alguns grupos têm alguns nomes especiais, né? Por exemplo, 1A alcalino, 2A alcalino terroso. Então, pediu para que vocês fizessem também essas anotações. Agora, vocês vão abrir lá na página 8. A diferenciação entre elementos representativos e elementos de transição. Então, elementos representativos serão todos aqueles que correspondem aos grupos A da tabela periódica. Então, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Então, todos os elementos químicos que estão nos grupos A são chamados de representativos. Eles vão possuir subnível mais energético terminado em S ou terminado em P. Certo? Então, quando fizer a configuração eletrônica de acordo com Linus Pauling, o subnível mais energético dos elementos representativos serão S, o último, ou P, certo? Para os elementos químicos de transição, eles vão corresponder aos grupos B da tabela periódica. Então, se eu for na sequência, seria os grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Então, todos os grupos B da tabela periódica são elementos químicos de transição. Os elementos químicos que estão dentro da tabela, né, eles são chamados de elementos químicos de transição. Eu tenho a transição interna e tenho também os elementos de transição externa. A de transição externa são aqueles que estão no meio da tabela periódica. Já a professora coloca a tabela para que vocês compreendam. E a de transição interna são os lantanoides e os actinoides, tá? Então, os lantanoides e actinoides são de transição interna. E os outros são transição externa, certo? Aí na página de vocês 9 tem essa tabela para que vocês compreendam, ó. Então aqui é o bloco S. Bloco S são elementos representativos. Bloco P também são elementos representativos. Então todo mundo que for cinza e verde, de acordo com essa tabela, ou seja, todos os grupos A são representativos. Então, está aqui ou está aqui é representativo. Se tiver aqui no bloco D, é de transição externa. Se tiver aqui no bloco F, é de transição interna. Vamos colocar um exemplo. Se eu falo hidrogênio, o hidrogênio, ele está aqui, ó. Ele é um elemento representativo. Professora, e se você fala urânio? O urânio está aqui, ó, lado de fora. Ele é um elemento de transição interna, certo? Lá na página 9, ele ainda traz para vocês todos esses elementos químicos. E ele fala assim, ó, isto não é só água, carvão, giz, isso é você. Seus pelos, seu gosto, seu rosto, tudo. E na proporção exata. Seu corpo não passa de um amontoado de elementos que não custam nem R$150. O que não tem preço, claro, é o jeito que tudo isso se organiza para formar você. Então, o que ele está mostrando com essa imagem? Que tudo que tem, né, toda a matéria que existe é formada dos mesmos elementos químicos. O que muda de um objeto ou de um organismo para o outro? A organização de todos os elementos químicos,
tá? Por isso que vocês estão estudando a tabela periódica e os elementos químicos. Então, vamos lá. Continuando aí na página 10. Professora, como localizar os elementos químicos na tabela periódica por meio da distribuição eletrônica de Linus Pauling? Então, eu coloquei primeiro 2 exemplos aqui dos grupos A, certo? Então, eu coloquei o potássio, tem número atômico 19. Se ele tem 19 de número atômico, significa que ele tem 19 prótons e 19 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, vai ficar dessa seguinte forma aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Por que eu terminei com 4s1? Para somar e dar 19, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18 mais 1, 19. Como agora eu vou localizar esse elemento na tabela? Então, vamos lá, ó. O maior número antes da letra indica o período. Então, o potássio está no 4º período e agora eu vou indicar o grupo. O número que está elevado indica qual é o grupo. Então, o potássio está no grupo 1. Professor, é grupo A ou grupo B? Ele está no grupo 1A, porque o último subnível aqui, ó, é S, tá? Então, terminando em S ou P, o grupo é A. Como ele só tem um elétron na camada de valência, grupo 1A, certo? Segundo caso, carbono 6. Fiz a distribuição. 1s2, 2s2, 2p2, somando para dar 6 elétrons. Qual é o maior número antes da letra? É o número 2. Então, ele está no 2º período. Qual é o grupo agora? Prestem atenção. Como eu tenho 2 números aqui iguais, eu vou somar os seus expoentes para indicar qual é o grupo. Então, 2 mais 2, grupo 4. Como terminou em P, A, certo? Anotem isso aí no livro de vocês. Então, terminando em S ou P, o grupo é A. O número antes indica o período e a quantidade de elétrons indica qual é o número do grupo. Então, agora fazendo continuação com 2 exemplos para grupo B. Então, ó, nós temos aqui número atômico 24. A professora fez a distribuição eletrônica de Linus Pauling, certo? Qual é o maior número antes da letra? É o 4, tá vendo? Então, ele está no 4º período. O que eu vou fazer para descobrir o grupo? Eu vou somar o nível mais externo com o mais energético. Então, 2 mais 4, 6. Grupo 6. 6A ou 6B? Como o último aqui terminou em D, grupo 6B. Outro exemplo, LA, lantanoide. 57. Fiz a distribuição eletrônica, terminou aqui, ó, 4F1. Qual é primeiro período? O maior número antes da letra. Aqui, ó, 6S2. Então, vai estar no 6º período. Qual é o grupo? 2 mais 1, 3. Grupo 3. 3A ou 3B? Terminado em F, 3B. Então, anotem aí. Todos os elementos, né? Toda a configuração eletrônica terminada em D ou terminada em F, o grupo será grupo B, certo? Agora a professora vai colocar para vocês quais são as atividades que vocês vão realizar para a aula de hoje, ok?